Pronto. Oi, gente. Tudo bem? Olá, nós aqui outra vez. Todo mundo na live das 6. Como é que vocês estão? Eu tô aqui ajustando essa luz que fica refletindo no meu óculos, Jesus. Vamos ver se eu consigo. Pra frente, pra trás, aí acho que deu. E aí, cadê? Todo mundo entrando. Pati, você aqui outra vez. Eu adoro, né? Gente, só assim a gente se encontra todo dia, tá vendo? Dá até saudade do pessoal. Pati Holanda, Pavani. Ai, e aí, adoro essas mãozinhas aí. Falando oi. Hoje a gente vai ter um convidado super especial. Cadê você? Como é que vocês estão, né? Mais uma semana. Ah, o Marra aqui, ó. Já vou chamar ele então pra gente começar nosso bate-papo, que hoje vai ser super bacana. Bia, tudo bem, Bia? Que saudade, hein? Daqueles treinamentos todo dia, toda semana lá, todo mês na raia. Mãe, minha mãe, ó, falei que ia ser o Marra hoje convidado, minha mãe entrou também, minha mãe é fã do Marra. Pera aí, deixa eu chamar ele aqui pra entrar com a gente. Marra é fera, ó. Já tem o Godoy falando aqui, irmã. E aí, Oi! Ale? E essa barba, meu filho? Você viu? Puta, essa quarentena tá fogo, né? Tá osso. Deixa a E aí, barba Ale? por causa da quarentena. Isso daí não são 40 dias, não. Não, né? Ah, pelo menos tem uma desculpinha, né? Pô, obrigadão pelo convite aí. Como é que você tá? Tudo ótimo. Você tá em Santos ou São Paulo? Tô em Sampa. É em São Paulo, Você é? sabe que agora, recentemente, adotei dois gatinhos. Aí tá, Ah, tá uma diversão aqui em casa. Ó a Valentina aqui. imagino. Aí você tem duas gatas e dois gatos agora. É, um casalzinho. Muito legal. Uma Ai, experiência nova aí. muito bem, muito bem. Ó, o Pedro tá falando aí da sua barba, o Marco tá dando oi, você tá acompanhando aí, né? A galera a- É que, na verdade, é assim, aceita que dói menos, né, Ale? A idade vai chegando, vai ficando grisalho, não tem jeito. Aceita, aceita. É, Muito bem. Então, eu vou pedir para você fazer uma apresentação rápida, né, para as pessoas que talvez ainda não te conheçam. Por exemplo, a Sandra super acompanha as nossas lives aí, mas eu sei que ela não te conhece. Thalita, amarra eu e o Eric estamos aqui assistindo. pô, que legal, que bacana, os amigãos aí prestigiando. Que legal. Então, vamos lá, Ale. Pô, tenho 43 anos, sou de Santos, né? O pai da Valentina. A Valentina fez 6 anos agora. Casado com a Adriana faz 9, né? Filho do meio, minha irmã, um ano mais velho, 44. É a nossa guerreira nos dias atuais aí, liderando o Hospital Ana Costa, lá em Santos, né? Meu irmão é o Joss Santos, empreendedor aí, tem loja de roupa aí. Um cara super arrojado aí, de Santos. E meus pais, minha mãe aí, a gente vai falar um pouquinho aí, a nossa líder, minha ídola aí, que realmente começou a vender sapato e cinto. Acho que é um pouco a minha venda empreendedora e vendedora veio dela. E meu pai até hoje é motorista de táxi na Arthur Assis, lá em Santos. É um cara na qual eu admiro muito, né? Quando a gente tem uma família sólida, a gente pega uma referência muito boa, né? E comecei muito cedo, né? Minha mãe sempre dando muito tracking assim na nossa família, apesar da gente ter muitas oportunidades, assim, viemos uma família boa, né? Classe média, enfim, tinha acesso às coisas boas, mas minha mãe sempre colocou, olha, para você ter alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que merecer. E aí a gente tinha, ela fazia bolo e salgado para fora, e a gente tinha uma meta lá de fazer salgadinhos para fora e tal. Foi aí que tudo começou, né? Essa veia empreendedora. Mas aí chegou um tempo, Ale, que eu percebi que é o seguinte, eu tinha que ir para fora, eu fazia sempre atividade física também, né? Minha mãe e meu pai sempre forçou isso, inglês, atividade física desde pequeno, e eu fazia karatê. E na época eu fazia estudo, o karatê pagava o estudo. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer outra coisa. Aí eu fui fazer entrega de prótese dentária, né? Num amigo meu também, começando a fazer network desde cedo. Falou, me ajuda Isso aí. aí, Marco. É. E aí eu fui fazer entrega com a bicicleta e comecei a vida empreendedora. Pegava a prótese dentária, levava nos consultórios médicos. E aí foi indo. E aí depois ele infelizmente quebrou, né? E aí eu fui... Aí
minha vida foi Pizza Hut. Aí fui desde o lavar banheiro do Pizza Hut até atender, atendente, né, fazer massa, que aí você começa a trabalhar em equipe, saber horário, disciplina. Depois eu fui ser atendente, estoquista na C&A também, McDonald's também, 2 meses. Me E aí fala que foi, idade você tinha aí nessa época. puxa, eu acho que era para 16, 17 anos mais ou menos, Depois eu te né? conheci por aí, né? Depois de tempo. Depois a gente se conheceu por aí, né? Que aí, antes disso, ali, meu primo tinha uma empresa de despacho aduaneiro, Transitime. Um beijão pro João Paulo e pra Miriam. Me deu a oportunidade também. E eu fui para despacho aduaneiro, trabalhei lá por um longo tempo, né? O Rodrigo e o Jorge me deram uma força também. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí foi quando, né, a dona Emília, Júlio e tal, me deram a oportunidade. Você aí, puta, foi super 10, né? E aí eu me realizei, conheci o que realmente acho que é o nosso propósito, né? De trabalhar com vendas e para tecnologia, e fiquei fascinado. E aí É, pegar o fretado, subir e descia todo dia e aquela vida louca, né? Que a eu gente lembro de adora. você Fusca em Santos. É, o Fusquinha. É o famoso pipoca, né? Isso foi legal, foi. Era assim, desde isso é muito legal essa história, porque meu avô era um cara que sempre me apoiou muito, né? E eu tive a primeira lição de lidar com a morte bem de perto, assim, que meu avô era a minha grande referência. E quando ele morreu, minha avó quis fazer uma homenagem, de uma certa forma, de dar aquele presente, aquele Fusca como uma simbologia, né? Que era o pipoca. E eu peguei e comecei a desfilar na cidade, que era o pipoca. Era mó barato que ele tinha várias chaves geral e meus amigos tiravam a chave, ele morria. Puxa, mas era muito bom, muito, muito bom. Era Muito uma legal. época muito boa, né? Lembranças muito boas, né? Que bom. A gente vai fazer um pouco dessa viagem no tempo aqui, hora para agora, hora lá para trás. Ó, a Miriam Morgado entrou aí. A É, Indira o escreveu que Eloy. você não. Ó, a Indira escreveu que você não teve certidão de nascimento, você já nasceu com carteira de trabalho já. Pode crer, né? Foi interessante que às vezes eu tinha perdido um dia nessa multinacional, meio cabisbaixo, né? A vida. Aí minha tia Marli, da Palha de Seda também, que a gente trabalhou junto, beijão pro Eloy e tal, ela me mandou assim um texto que tinha tudo onde eu passei. Assim, as atividades que eu fiz, eu falei, poxa, legal, né? A gente não dá valor, né? A gente não tem orgulho. Eu falei, pô, peraí, eu passei, eu dei certo em todos esses lugares, vamos embora, né? Aí eu levantei, assim, foi um projeto legal, porque todo e qualquer, assim, quando a gente não fecha um projeto, ou quando a vida não dá certo, ou quando a gente está passando um problema, a gente olha e fala assim, poxa, será que eu estou obsoleto? Será que não está legal? Puta, acho que eu preciso me reinventar. Aí vem aquela pessoa que realmente ama, que está do teu lado, que fala, meu, peraí, cara, é só um período. Aí ela me passou esse e-mail, um beijo para minha tia Marli, puta, eu me dei um ano e me falou, pô, peraí, né? E minha mãe também falou, meu, para com isso. São as mesmas pessoas que sempre acreditaram, né? O Pérez está falando que o Fusca era dele, viu? É verdade. Eu vendi para o Fabrício, que era um amigo meu depois da faculdade. Ah, muito bom lembrar de tudo isso. E aí, mas aproveitando tudo que você está trazendo de conteúdo aí, né, de trabalho, de superação e tudo mais, uma das coisas que eu queria abordar contigo, porque eu sei que você tem conteúdo para isso, é esse lance da relação entre se sabotar ou se superar, né? Recentemente eu vi pesquisas lá da Forbes falando dos pensamentos que fazem a gente se sabotar. E, na tua opinião, quais são os principais sabotadores das pessoas que você vê que não está dando certo? O que que essa pessoa que não está dando certo naquele momento está fazendo que está se sabotando? Ou pensando, né? Eu acho, Ale, é o seguinte, as pessoas primeiras precisam ser protagonistas, né? Porque eu vejo assim, depois que isso aconteceu, né? Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Pandemia, revolução e guerra, né? Essas três coisas aceleram o mundo, né? Então, tem uma frase que o Warren Buffett fala, né? Que quando a maré tá baixa é que você sabe quem está nadando nu, né? O francês, quem está nadando pelado. A gente sempre tem que olhar o copo cheio das coisas, né? Então, eu acho que essas pessoas, elas sempre põem a culpa no outro, né? Ah, é o mercado. Ai, não, é minha mãe, é meu pai. E elas não enxergam a realidade. Na verdade, elas têm que se olhar e fazer coisas diferentes, né? Porque é uma insanidade. As pessoas estão fazendo a mesma coisa e esperam resultados diferentes, né?
tá errado. Ela tem que se pedir opiniões para pessoas que querem chegar onde ela realmente quer chegar, né? Então, o que eu vejo é muito assim, as pessoas erram duas vezes e elas param para pensar e falam, peraí, quando você erra duas vezes, você está com as mesmas pessoas, você está fazendo a mesma coisa, né? Você não está aprendendo. Eu tive a sorte, Ale, de sempre estar olhando assim, ter uma forte relação com a minha mãe, que é uma guerreira que veio do nada. Eu sempre procurei, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive. E eu sempre me rodeei de pessoas de boa energia, né, de positividade. Às vezes, quando eu tô mal, eu ligo para um cara que fala, pô, amarra e tal, você já vê pela tonalidade de voz, né, dele, de falar, de abraçar o PNL dele, que, sabe? Então, eu olho sempre o lado positivo das coisas, né? E eu Ó, tem um cara aqui, acho que é o doutor Eduardo, que está falando, Marra, manda um oi para mim. Acho que ele deve ser um desses cinco que na sua Não, esse relação. cara é fera demais, é um doutor super reconhecido no Einstein aí, eu mandei para ele. O cara é fera, um guerreiro aí, parabéns. O que ele tá fazendo no Einstein aí não é fácil, né? Virando a Mas, noite e óbvio, tal. óbvio que eu não vou te colocar numa sinuca de bico de te perguntar quais são as 5 pessoas que mais te influenciam hoje. Só que não. Olha, não, para te colocar nessa justa, eu posso falar o seguinte: na verdade, eu tenho o meu time direto hoje, são 5. Uma foi promovida, saiu. Mas hoje eu procuro no meu time direto, hoje na hora, falando, são 5 caras extremamente diferentes. São 5 caras de idades diferentes, são jovens, então, né? Hoje eu estou com 43, eu me sinto que a minha experiência, com a minha energia, eu estou trocando muito com eles, né? Antigamente o gestor era força e controle, hoje não, hoje a gente troca muita experiência, né? Então eu estou convivendo, mas ao mesmo tempo eu vou buscar, eu sempre almoço, tomo café, janto, leio livros, né? O Baza, que tá, é minha grande referência também nas mídias sociais, você começando. Porque que acontece? Quando você me mandou, né, aquele invite, eu falei, peraí, deu um frio na barriga, eu falei, puta, o que eu vou falar? Não, é feriado e tal, a gente se auto-sabota, né? Fala, não, peraí, autoimagem, o que eu vou falar? Não vou falar, puta, vou me programar. Não, muito pelo contrário, vamos fazer. O que acontece hoje na prática, o que eu percebo? As pessoas elas estão na obesidade de informação e não põem em prática. Hoje eu estou fazendo muito o contrário. É 1 hora de teoria e 3 horas de prática. Eu procuro usar isso com o meu time. Vamos fazer hands-on, vamos botar para a prática, vamos ver o que dá certo. Entendeu? Legal. Você é um cara de fazer acontecer, né? A Silvia está falando aí de uma conversa que vocês tiveram, que você fala que sempre teve sorte, mas que quanto mais você trabalha, mais você tem sorte. Mais sorte eu tenho. Mas também, Ale, E, é o seguinte, né? Eu sou apaixonado. Às vezes a Adriana até reclama. Oh, esqueci de voltar para casa. A gente tem tesão, assim, das coisas que a gente faz, né? E eu tenho tesão de ajudar as pessoas, de fazer negócio. A gente tem um indicador que é taxa de renovação nos nossos clientes. Nossos clientes têm... A gente está em quiet periods, né? Que a gente não pode falar muito de informação, mas a gente tem uma taxa absurda de renovação. Significa que nossos clientes estão satisfeitos com a nossa solução e renovam o nosso serviço. Então, isso é muito gratificante. A gente não vende qualquer coisa, a gente vende, o cara consome e renova. legal. Isso é muito poderoso para nós, né? Porque hoje é uma tendência, né? A transformação digital aconteceu. As pessoas vão ter que inserir, né, as tecnologias nas empresas. Não é quando, é agora. Senão elas vão É quebrar. ontem. Você vê, né, hoje. Aí o Indústria... Sérgio está falando que você é o criador de ditados, Marcos. É verdade. Eu tenho umas frases assim que... E às vezes, hoje a gente está vivendo, né, o politicamente correto. Então, às vezes eu tenho que me cuidar um pouco, falar frases assim. E até porque vai ficar gravado. É isso aí. Ah, mas eu acho que assim, né? Quando você é verdadeiro, aí sai, não tem jeito, né? Eu Não, falo, e as pessoas entendem o contexto, né? ah, entendem, pô. Eu acho assim, Ale, a gente nessa live aqui, se as pessoas refletir 2, 3 frases minha, tá bom, sua, tá bom, poxa. Pegar É alguns isso aí. insights, né? Tá Ó, eu acho ótimo. que com tudo que você está trazendo por enquanto, aí a gente está aí uns 15 minutos, acho que de bate-papo, já tá ajudando as pessoas a olharem, por exemplo, para essa questão. Você falou, pô, quando eu recebi o convite, eu pensei, mas o que eu vou falar? Ou seja, é comum, Marra, mesmo para as pessoas mais seguras, você se questionar e ter receio da crítica, e por ter receio do que os outros vão pensar, você frear, de repente, um impulso e isso te sabotar, ao invés de tentar superar. Isso para ti é um sabotador, que as pessoas podem ficar de olho agora. Ó, vou falar a verdade, Ale, isso me preocupava muito, eu me preocupava muito com a minha autoimagem, né? Como todo, assim,
eu gosto de ser um protagonista, né? Então a gente assume muitos riscos, né? Então eu me preocupava muito que as pessoas iam falar, porque a gente quer honrar, né, a nossa liderança, porque assim, principalmente, né, o exemplo arrasta, né? Não adianta nada a gente falar se a gente, né, não cumprir aquilo, né? E eu falo pro meu time, não adianta nada eu falar, pô, cobrar pontualidade, cobrar entrega, se eu chegar tarde, se eu ser indisciplinado, enfim. Então, não adianta. Então, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Mas, principalmente, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, isso também ajuda. Você tem que ser curioso, tem que ser interessado, né? O interesse Então, torna ó, você interessante, né, Ale? Então, então, eu assim, acho ó, isso. então, a autocrítica é um sabotador, a paixão e o interesse pelo outro são superadores. Podemos São, dizer isso? com certeza. Sabe por quê, Ale? Porque é o seguinte, quem te critica é o cara que está fazendo menos, porque ele parou para olhar para o lado e para te criticar. Geralmente o cara que está voando, ele não tem tempo para olhar para o lado. Justamente você está olhando para cima, entendeu? Porque Legal. o que acontece é que nem eu falo pro meu time, para trás nem para pegar impulso, né? Vambora. Não, vambora, né? Até os caras estão falando umas frases aqui, né? Para quem não tem nada, a metade é o dobro, né? Porque assim, toda decisão que eu tomo, eu falo assim, qual o pior que pode acontecer? Aí vem minha imagem assim, nada pior que pode acontecer, eu vou e faço, entendeu? Legal. Agora, aproveitando, Marra, falando de gestão de pessoas, gestão de equipe de alta performance, você que atua principalmente aí na área comercial muito forte, e é uma área desafiadora, todo mundo sabe. Qual é a rotina que você tem com o seu time? Fala aí da sua rotina semanal como gestor, que faz com que você tenha esse time de alta performance. Olha, na verdade, é assim, todo e qualquer ser humano, eles precisam de um ritual, né? Até porque agora a gente está com a metodologia ágil, né? Tem que ser tudo cool, a molecada hoje trata diferente, né? Então, eu procuro ser muito transparente, né? E até tem uma frase que é assim, feedback, até o Baza, feedback é quando você ainda está interessado na pessoa. Então, eu sou muito franco. E o gestor, ele tem que saber exatamente qual é a motivação, que é motivação, é motivo ação. O que faz os meus 5 caras, né? Hoje são 10, né, diretos, que é a área de BDC, que faz a prospecção, e o time de OD. O que cada um gosta? Qual é a motivação? Né? Às vezes é status, dinheiro, viagem, mais tempo com o filho. Então, o gestor de alta performance, ele tem que saber exatamente o que motiva, né, o time dele. Cara, exatamente o ponto crucial, porque senão, pô, legal, vou te dar um bônus X. Na verdade, ele quer ter mais tempo com a família. Ah, vou te dar mais tempo para ficar em casa. Na verdade, ele quer a aquisição de um apartamento. Então, ele tem que saber no detalhe, né? Então, você tem que ser crucial isso, entendeu? Você tem que ter o ajuste fino. E não adianta, né? É que nem filho, você tem que saber dar bronca numa forma, no outro. Porque o que acontece? A gente que trabalha com ajuste fino, né? Que quando você lida com gestão, ainda mais de alta performance, você não pode nem espanar, nem faltar. Então você tem que calibrar, porque uma cobrança muito forte, hoje tudo é assédio, mas você trabalhar numa área de vendas, a linha é muito tênue, né? Mas você tem que ser muito transparente, né? E aí eu começo assim, olha, a relação ganha-ganha não tá legal, eu acho que a gente pode melhorar aqui e tal, o que você acha? Então, a gente tem que saber muito lidar com isso, né, Ale? E sempre Legal. feedback, muito transparente. Feedback é o seguinte, a frase feedback é quando ainda você tem tempo para a pessoa. Presta atenção, todo mundo que está na live aí, se teu chefe não te dá feedback nas últimas 2, 3 semanas, sinal que ele esqueceu de você, hein? Então, por exemplo, Pede, então, né? antigamente eu falava assim, poxa, meu chefe, puta, me dá feedback, desculpa o francês, me come o rabo, pô, não sei o quê. Cara, sinal que ele está interessado, ele quer que eu melhore, então, enfim. Na verdade, a gente tem, né, umas crenças, né, muito limitantes, né? Exatamente. Que vão sabotando a gente, né? E falando em gestão de alta performance, o que, que você acha que atualmente, e vamos considerar aí essa pandemia, a nossa realidade atual, como isso tem impactado, com a transformação digital impactou de cara, né? Óbvio, tudo teve que se transformar em digital. Mas comercialmente falando, o que, que você sentiu que aconteceu aí no seu mundo hoje, né? Que lida com transformação digital e vendas. Que equipe de alta performance? Olha, analisando, não sei se dá para olhar um lado, enfim, né? A gente tem, mas as pessoas hoje, quando abrem live, primeiro elas respeitam o horário, né? Elas escutam os outros
E principalmente elas falam, você tá bem mesmo? Como é que tá, né, os seus parentes, seus filhos, você tá bem? Então, isso era antigamente não. Pô, legal, quando você vai entregar, como é que tá? Cliente, hoje as pessoas estão aflorando o lado humano, né? Você acha Mas eu que também, aumentou a consideração? aumentou a compaixão, né? Eu acho que as pessoas elas estão mais se sentindo no lugar do outro, né? Mas eu também acho que todo mundo tá falando, eu tô ressignificando, eu acho que, fazendo uma analogia, é que nem dinheiro, né? Se você tem muitos, se você for uma pessoa ruim, você vai usar pro lado mal. Se você for uma pessoa boa, você vai usar pro lado, né, bom. Essa pandemia aflorou, se você realmente é bom, você vai ser um cara humano, você vai tratar teu time bom, com respeito, né? Porque esses dias eu recebi um currículo de uma pessoa e ela passou no e-mail e falou, tal, é uma startup, ela toda coloridinha e agora me colocou minha rescisão, 3 semanas eu faço qualquer coisa por vocês aí, que eu sei que a Oracle é uma empresa séria, né? Poxa, eu fiquei bem gratificante, mas eu quis entender, né, o porquê. E o que acontece? Quando essa pessoa é demitida, que nem muito. A forma, é uma arte, né? A forma de demitir. Eu estou 9 anos, eu posso falar que eu demiti uma pessoa só na Oracle. Mas é uma arte, porque aquela pessoa, se você não tiver uma habilidade, né? Ela torna isso pessoal e vai levar para o resto da vida. Então, quando você demite, e também é uma outra frase, né? Quando você demite uma pessoa, 50% é responsabilidade dela e 50% é responsabilidade sua. Porque ela realmente, mas você não fez ela dar certo também, entendeu? Então Eu você acho tem que que. é cada dos 5% de seus 50%, né? É isso aí. Cada um tem que trabalhar muito, muito isso. Mas, assim, resumindo, eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas com o lado humano. Então, o que eu fiz? Eu mandei um WhatsApp para todos os meus clientes, falando: você está bem? Nas 2 primeiras semanas, eu não quis vender nada. Realmente eu não quis, porque eu queria entender, porque como eu atendo grandes indústrias, principalmente todos os segmentos, eles estavam passando, eles não tinham nem cabeça. A maioria das empresas pequenas e médias hoje que eu atuo, elas estão pensando em sobreviver. E o cara, principalmente o C-Level das empresas que tomam decisão, eles estão pensando, nem sabe se eles continuam na empresa, né? Então, é uma situação muito delicada, né? Então, você tem que saber lidar com isso de uma forma muito, muito sensível, né? Isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que oferecer. Então, a gente tem um produto que encaixa muito bem nessa transformação digital e está ajudando bastante as empresas. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? E por Você incrível que pode pareça, ajudar. Ale, isso acelerou bastante, né? Legal. Muito bom. Então, ó, o CTR Bingo está falando, me demite, Marra. Esse não quis trabalhar comigo, ele preferiu passear Tá na Suíça, deve estar chato a vida Deve do estar muito Ping. chato. É, Mas é. agora, você é conhecido e as pessoas estão comentando aí vários comentários a seu respeito, e todo mundo sempre relaciona você a um lado muito afetivo, né? Você é um cara super energizado da ação e tal, mas também todo mundo linka muito a relação com você por um lugar de afeto, de carinho, de consideração, de atenção. Eu até te ver aí, as pessoas ficam escrevendo, né? E onde Isso você tudo. acha que veio isso? A Adriana falou alguma coisa aí? Não, a galera me contrata, estão brincando aqui. Eu acho. De onde você acha que veio isso? Eu gostaria que você resgatasse. Você acha que veio lá da sua infância, do seu núcleo familiar? Da Eu onde acho. você pensa disso? Eu acho que não sei, eu sou peixes, né? Tanto, eu não sei, sou meio sensitivo. Então, para mim, as coisas têm que ser pele, tem que ter meio tesão, as pessoas têm que se sentir apaixonadas. Então, eu gosto de brilho no olhar, eu gosto. E eu gosto de tratar meu time assim, de uma forma bem. Puta, todo mundo tem que estar bem, a gente tem que ter alegria, né? Porque, veja, Ale, a gente passa muito mais tempo hoje, né, no escritório, produzindo, né, transformando as empresas e tal, do que às vezes com a nossa família e tal. Então a gente tem que transformar um lugar muito legal. Assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma facilidade enorme de imitar as pessoas, né? Até pelos cursos que eu fiz PNL. Então, às vezes, a coisa tá tensa e tal, eu mando uma piada. Acho que veio muito do meu pai, né? Que não consegue falar um assunto sério, né? Então, Ó, já estão relacionando aí tudo isso, o seu lado afetivo ao seu pai mesmo, ao seu pode ser. Zeca.
Pode ser, pode ser, com Muito legal certeza. dizer isso. Eu tenho feito isso com todo mundo que eu converso e assim, não sei se você tem essa memória, mas se você tiver, puder resgatar e compartilhar com a gente aqui, né? Você falou da sua mãe, você acha que você puxa esse empreendedorismo, essa coisa toda aqui para o mundo, né? E do seu pai, essa coisa mais do afeto, da graça, do humor. Mas se você pudesse resgatar a tua história, lá nos teus primeiros anos, primeiro setênio, ou na primeira infância, você lembra qual competência você traz deste lugar, desta época, e que até hoje faz parte da sua vida, assim, e você vê essa competência atuando? Ah, eu era assim, minha mãe falava, eu era um cara bem conciliador, assim, né? Hoje eu sou muito mais extrovertido, né? Antigamente eu era um cara super tímido e tal. Mas eu sempre procurava observar as pessoas, assim, tipo, tinha meu primo que era mais introvertido, eu colocava ele para falar com o outro. É, eu tinha um primo mais velho, que é o Rodrigo, puta, eu admirava ele muito. Puta, enfim, eu sempre procurava estar em todos os grupos, né? Eu acho que já tinha esse lado, assim, meio network, querendo agradar, porque assim, acho que nem fomos criados em casa cheia, com gente, todo mundo, enfim. Eu acho que essa alegria que eu tenho essa memória boa, assim, da família, de todo mundo alegre em casa, se divertindo, falando bobeira e tal. Eu acho que isso passa um pouco, né? Você lembra, Pra então, mim. de quando você era pequena aí que você começou, então, a ser conciliador, você falou, e também observador. Hoje, É, você acha que as suas competências que você traz aí da tua infância influenciam no teu sucesso aí com a tua ah, carreira? com certeza, porque assim, a gente vai chegando numa idade, ali assim, que a gente começa a ter autoconhecimento cada vez mais, né? Então hoje eu sei pelo jeito de andar, pela pessoa me olhar, pela forma e tal, se ela está passando por um problema, né? Se não, o que realmente está acontecendo, a forma de eu perguntar. Então eu gosto de entender muito, né? As pessoas entender o lado humano, né? Tal. Muito Mas o bom, muito pessoal bom. até tá zoando o Mahati, mas eu era muito tímido. Tá vendo? Agora, Omar, a gente tem falado aqui, né, no canal aqui do Instagram, de várias coisas sobre confiança. Eu sou uma defensora aí de que confiança é a base dos relacionamentos para a gente poder formar times de alta performance, seja para trabalhar ou seja para conviver, né? Uma família não deixa de ser um time, e se a gente não tiver confiança, as relações de amizade, né, os hobbies, eu acho que o tempo inteiro confiança é uma questão. O que é confiança para você? Como uma confiança orbita na sua vida aí? Acho que confiança é quando você, tipo, estica o braço para trás e sabe que aquela pessoa vai pegar no teu braço, né? Eu acho que confiança é você delegar e sabe que teu time, ou, enfim, né, tua esposa sabe que, por exemplo, às vezes você vê um cara que nem o Flávio Augusto do Orlando City, fala, pô, o cara é o cara de sucesso. Mas a mulher dele, né, é que toca toda a educação dos filhos, os negócios e tal, né? Às vezes a gente esquece, né? Pô, o que a Adriana representa para mim, né? O que a família como um todo, né? Então acho que confiança é isso, é você saber que a coisa vai acontecer mesmo você não estando lá, né? Confiança é aquela fé que você tem, né? Você não precisa ver para crer, né? Você sabe, você confia. Hoje eu confio plenamente no meu time, assim, a gente está azeitado, né? Confio na minha empresa, confio nos líderes. Lógico que amanhã ou não as pessoas podem decepcionar, mas o luto hoje, eu trabalho com luto muito rápido, né? Assim, a gente olha para frente nas coisas, né? Mas eu acredito que confiança é aquela. Assim, eu tenho muitos amigos, muitos verdadeiros, que a gente troca mensagem. E eu sei que aquela informação que eu vou passar, o cara não vai passar. Acho que isso é confiança, né? Tem a E primo, como é família e tal. Então, eu lido com isso. Muito E como é que forte. o que você faz na prática, que você possa dar uma dica para todo mundo aí, para estabelecer e para consolidar essas relações de confiança? Se é que você tem consciência disso? Eu acho na relação de. Não, eu acho assim, eu acho que as pessoas elas vão confiar em você quando você falar e fazer e entregar aquilo que você falou, né? Porque às vezes você fala, não, vai por aqui, faz isso que dá certo e tal, né? Eu acho que e não faz sentido se você não conseguir cumprir, né? Eu acho que é que nem
falam, né, que ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que você tem que ter, você tem que se entregar, né? Você tem que dar o primeiro voto para a pessoa, né? Ao contrário, né? Porque às vezes as pessoas hoje é que nem resultado, né? As pessoas hoje em dia a geração quer ter antes de ser e fazer, né? Elas querem ter. Então por isso que dá muito conflito, né? Nisso. Então eu acho que, por exemplo, eu tenho hoje na live aí os amigos meus todos, cara, eu aprendi muito com eles, né? Tibor, Godoy, tá todo mundo aí, né? Baza e tal, foi tudo aquela maior escola, Lupe, Pivati e tal, a maior escola da Spread que me fortaleceu para o mercado corporativo. Cada um, né? Porque eu tenho uma filosofia, Ale, que é o seguinte: eu sempre procuro duas pessoas em todo lugar que eu vou. As pessoas que me incomodam e as pessoas que me inspiram. Inspiram, pô, aquele cara que fala, porra, amarra e tal, não sei o quê, bate um papo, isso é fácil. E as pessoas que me incomodam. Porque as pessoas que me incomodam, ela tem alguma coisa que está em mim. Então eu preciso entender o que ela está me incomodando que é meu, entendeu? Para eu Legal. trabalhar isso, entendeu? Agora, aquelas pessoas que são mais ou menos, a gente descarta, entendeu? Porque isso é uma autoajuda, né? Então a gente está sempre se reciclando, sempre trabalhando isso. Mas E quando você você pode faz o compartilhar. bem, né? Pode falar, Desculpa, termina aí. não, e quando você faz o bem, né, você ganha confiança. E às vezes, quando você faz o bem tão grande e fala assim, pô, cara, os caras falam assim, tipo, Marra, você não vai me pedir nada, o que você quer? E tal. Eu falei, cara, eu te fiz o bem, né? Que hoje, né, todo mundo, ainda mais quando trabalha com venda, negócio, a galera espera, né, alguma coisa em troca. Eu falei, cara, tô te fazendo bem, amanhã, mas, né, eu vou te pedir uma coisa, você vai me ajudar, ou enfim. É isso, é a vida, né? Muito legal. E, lógico, eu adoro, né, gerar aquele momento de saia justa, assim. Você falou uma Vambora. coisa muito bacana que eu acho que pode todo mundo que está aqui na live passar a prestar atenção, né, se for útil para quem estiver ouvindo aí, que é esse lance de chegar num lugar e procurar quem te inspira e quem te incomoda. São dois Is, procurar os dois Is aí. Tem alguma coisa que você possa contar para a gente que você aprendeu no último momento aí, recente, de chegar num lugar, identificar rapidamente alguém que te inspirava, alguém que te incomodava, não precisa citar nomes, mas só para compartilhar com a gente na prática aí, um momento desse, o que este olhar para esses dois lugares te fez mover, assim, uma direção que você foi? O doutor Eduardo está se divertindo, falando que Marra está na saia justa agora. Esse cara me ama. Ah, poxa, agora que tipo. Ah, sempre quando você vai em algum evento, né, tem aquele cliente que te ama, te adora, e aí ele se torna um vendedor. É assim, quando você tem um cliente, ele está satisfeito, ele vai vender mais, ele vai ser teu maior vendedor, né? E ao mesmo tempo, quando você tem um cliente que realmente o projeto não deu certo, a forma, às vezes, dele de levar um problema para você me incomodou, né? Então, e aí eu, puta, me incomodou a forma e tal. E o E que às você fez com esse vezes, incômodo? O que você é, fez? e às vezes isso eu tinha essas coisas com a minha mãe, porque minha mãe é muito parecida comigo, né? Então eu tinha e ela falava, para de ser arrogante e tal. Então, é mó barato, né? Que vai caindo as fichas, né? O cara foi extremamente arrogante e tal, e sem humildade, né? E às vezes eu fico preocupado com isso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa brincando, né? Hoje, e a gente acaba ofendendo, né? As pessoas, assim, sem querer, né? Nem Então, imagina, né? nem imagina. Muito legal, viu, Marra? Estou gostando desse papo aí. Acho que o Pô, tá pessoal vendo? também está todo mundo aí super ativo. Tá Até legal, meu. Puxa, bacana. vou abrir um espaço para todo mundo que está vendo a gente. Se quiser fazer alguma pergunta para o Marra, sem ser, né? Sem ser para Ah, esses sacanear, caras aí são fogo. mas uma pergunta que possa O contribuir Paulinho tá aqui aí também. para estar conversando, né? Eu acho que pode ser legal, vou ficar de olho aqui. Enquanto as pessoas estão aí elaborando, de repente, a sua curiosidade para saber, porque você é um cara que, meu, você realmente construiu uma carreira, né, e uma trajetória de uma maneira consciente, fazendo escolhas, né? Não foi uma coisa assim, nossa, dei sorte, acordei aqui de diretor da hora, né? Você foi construindo tudo isso e chegou até esse lugar. Então, eu acho que você já trouxe algumas coisas que te levaram até aí, né? Você falou de família, das suas competências, do seu mindset, das coisas que você pensa, certo? Agora eu Certo. queria
Para mim, assim, qual que é seu maior medo? Meu maior medo? Eu sou meio noiado, assim, Ale. Eu tenho medo de... Hoje em dia, assim, como eu sou meio acelerado, você vê, às vezes eu não... acho que às vezes eu tenho TDAH, né? Déficit de atenção, né? Eu tenho medo de... Hoje em dia eu vejo grandes amigos meus da área de tecnologia, ter Alzheimer, enfim, eu tenho medo de ter alguma doença e não ter saúde mental, né? Daqui a um tempo, enfim, esse é meu grande medo, assim. Não sei. Legal. Mas E aí, eu... Enfim. alguém perguntou agora aqui, mas acho que pode linkar, inclusive, o que você está falando, porque acho que isso tem total relação com a gente se conhecer. E perguntaram quanto tempo você dedica na sua agenda aí, vamos pegar uma referência de mês ou semestre, vocês sabem, para fazer cursos de autodesenvolvimento. Olha, quanto tempo? Eu me... Assim, uma coisa que é interessante também falar, assim, eu tenho alguns business plan que eu mando, às vezes no ramo corporativo eu mando para a Oracle, às vezes não investe ou não, tem um X, mas eu invisto direto, né? Então, alguns amigos meus estão na live, o próprio Pedro me levou no CIS, né? Você me levou no Silva, né? No Leader Training na época, gratidão. É assim, você precisa, eu acho que dois tipos de treino, né? O que te dá gasolina e o que te recicla. Então, eu aconselho a todo mundo, né? Então, o CIS, né? O Leader Training, agora tem curso de coach, gestão. Eu sempre estou procurando, né? A atualizar. Então, por exemplo, eu quero ser o melhor cara de B2B, vai, do mercado corporativo. Então, quem é o cara hoje? Vai, o Thiago Concer, é o cara que fala hoje de vendas. Puxa, legal. Quem é o cara hoje que está arrebentando na mídia? É o Ricardo Basaglia. Poxa, eu vou lá falar com o Baza. Você, Júlio. Pô, então, enfim, a gente tem que estar, enfim, pegar pessoas que querem chegar, né? Que chegaram onde eu quero chegar. Né? Porque o que acontece às vezes é que as pessoas falham é que elas pegam uma opinião de pessoas que estão vendendo o sonho, né? Elas não concluíram aquilo, né? Sim, legal. Aí, ó, aproveitando mais perguntas que o pessoal está fazendo, a Silvia perguntou: que conselho você daria para quem está com dificuldade de vender hoje, para um empresário que está aí com, né, lojas fechadas no shopping, enfim, o que você falaria para essas pessoas? Primeiro eu tenho uns casos aí na família, o próprio meu irmão, um beijo aí, ele tá com as lojas fechadas. Primeiro, assim, ele vai ser papai, um beijo também para Fiorella, para Célia. Primeiro é calma, né? Eu acho que é calma e sentar. Porque assim, uma coisa também, Ale, na época que eu ficava muito ansioso, cara, é sinal que você não está colocando as tarefas, as ações, né? Então, todo dia, eu tenho uma lista, eu faço 15 ações, eu separo as 5 que são mais importantes, né? O urgente, importante, e aí eu faço as urgentes, e aí me dá uma satisfação de conclusão daquelas tarefas, né? E eu executo. O que eu acho, você tem que pegar um produto que tem a ver com isso. Hoje as empresas estão procurando o quê? Redução de custo, né? Um produto que monta uma loja virtual, né? Porque hoje não é quando mais a transformação digital, é agora. As pessoas vão ter que se preparar para isso. Então, elas têm que o quê? Elas têm que colocar o produto na internet, elas têm que se integrar com grandes portais, enfim. É isso que ela tem que fazer. E é para ontem. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas ficam no pânico, né? E aí o pânico trava as pessoas. Então, elas têm que colocar na... E aí? Então, é assim, quando você... Às vezes as pessoas... É muito louco isso aí, vai destravar isso aí, é a falta de humildade. Por quê? Eu também já fui muito ignorante ou arrogante, não pedi ajuda. É ligar o telefone e falar, meu, vem pra cá, vem pra cá. Um dia eu tava com um problema bem complexo, eu liguei para um amigo meu que tá na live, aí o Tex. Ele é um grande mentor, angel aí, CEO de grandes empresas. Ele falou, Tex, vai isso aqui, então me ajuda e tal. Cara, em 2 minutos ele resolveu. Ale, vou falar um negócio aí na live para todo mundo. Você tem um pouco do que eu preciso. As pessoas, a conexão, network é o maior ativo hoje das pessoas, né? De vendas, de liderança. Às vezes você está no teu network, as respostas mais complexas e a gente não usa. A gente não tem humildade para pedir. Ah, não, pô, não, eu sou o head da Oracle. Não, não sei o quê. Humildade. Antigamente, né, o conhecimento estava no cabeça branca, né? Que era aquele grande sênior e tal, levava na reunião. Hoje não, hoje a molecada tá voando. Você tem que chegar e falar, meu, o que tá acontecendo e tal, né? Hoje os conselheiros são bem mais novos, né, Marcos? É verdade. É Ó, verdade. uma resposta bem direta agora. Qual sua competência principal te levou para ser diretor? Qual a principal competência te levou para ser diretor? Acho que a resiliência, né? Eu acho que, Experiência. assim, não tá nem 1% onde eu quero chegar, né? Acho que sonhar pequeno, sonhar
Grande você gasta a mesma energia, né? Mas meus sonhos Você são acha muito maiores. que te ajudou? Propósito é uma coisa que influencia no sucesso? Também perguntaram aqui. Oi? O propósito é uma coisa que influencia no Ah, sucesso? muito, muito. O propósito é o que te faz, o que te motiva, né? A levantar da cama e todo dia conquistar, ajudar as pessoas. Puta, vamos mudar esse país. Assim, a gente E tem várias oportunidades de sair do país, né? E falar, puta, mas eu acho muito ruim isso, né? ó, a doutora Marisol está aqui, ó, mandando um beijo também. Marisol Camarino, Ah, um Marinóide, beijão pra doutora. ela. Ela Nossa, está quanto perguntando se você tempo. conhece a carreira ou foi acontecendo. Para Ah, quem te conhece, quer saber. algumas coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu coloquei top 3 das multinacionais de empresa de software, né? E a Oracle era uma delas. Então, quando eu saí da Spread, eu falei assim, poxa, eu tive um certo sucesso numa empresa nacional familiar, eu quero ir para uma multinacional. Aí eu fui para a Capgemini, uma multinacional europeia. E o francês tem uma outra cultura, né? Eu falei, pô, agora eu fui para uma americana, que todo mundo fala, né? Que é tiro, porrada e bomba na época, né? Que era força e controle, né? Aí consegui entrar na Oracle. Enfim, depois passei para a DBA, também uma startup, lógica, enfim. E aí, quando você encaixa, né, o teu DNA com a cultura da empresa, aí você vai longe, né? E aí, dentro da Então, Oracle, o que é interessante, Ale, e isso o base que me abriu o olho. Você, às vezes, você quer o quê? Ser empreendedor, quer inovação, quer buscar... Às vezes, a empresa ela não vai te dar tudo isso, né? Você vai ter que buscar fora, que nem nós, né? Buscamos ser conselheiro, eu busco inovação, eu dou coach para jovens, aprendizes, enfim. A gente tem que buscar, né? As pessoas, elas nunca vão te dar, você tem que ser o protagonista, né? exatamente. O pessoal está falando aí de ser teu parceiro no método CISA, aí todo mundo falando. Fala para ele Poxa, discorrer do poder da ação. é. Paulo Vieira de Não, Vargas. e tudo começou com o Pedrão, numa festa de criança, ele falou, tu conhece o Paulo Vieira? Foi quando eu comecei, né? A gente conectou, né? E as pessoas que estão na mesma vibração, Ale, nós, assim, você percebe, tá num evento, você percebe que a pessoa vibra de outra Atrai. forma. Atrai, atrai. Eu acho que você está falando aí o tempo inteiro de uma coisa que tem um vídeo do Paulo que eu adoro, que é aquele que ele fala: o mérito é seu. É, Né? E assim, tá dando tudo certo, mérito seu. Seu casamento tá bom, mérito é seu. O trabalho tá bom, mérito é seu. Tá tudo ruim, mérito é seu. mérito é seu, é. Né? Não, E e ele você fala assim, teve um lance que é muito bom, que ele falou assim, vocês aqui, donos de empresa, nos últimos 6 meses, quem estudou sobre gestão financeira? Puta, quase ninguém levanta a mão. Aí ele fala, porra, como vocês conseguem e tal? E é o cara que toca, né? Ó, o Eloy tá perguntando dos seus sonhos de infância, o que que se realizou? Pô, Andar naquele carro com aquele relógio, eu lembro disso. poxa, meu sonho nossa, era tudo muito louco, né? É Esse tipo, trabalho, assim, mas na infância, que sonho que se realizou? eu realizei tudo lá que eu tinha colocado, de ter carro, né? Enfim, casa, enfim, os bens materiais, espirituais, preciso cuidar um pouco agora do espiritual, mas eu quero montar, eu tenho um plano de montar uma fundação com a minha mãe ainda, tá começando, puxa, muita coisa aí bacana. Mas grandes coisas assim, né? A gente tem que. Eu quero, puta, ser o melhor pai. Meu propósito é ser o melhor pai, mais marido, melhorar, ser o melhor marido para Adriana, ser o melhor pai para Valentina, puta, ser o melhor irmão para meus irmãos. Enfim, ser um ser humano melhor, né? Mas como Legal. um todo, né? Muito bom, ó, tá uma delícia esse papo, mas daqui a pouco, né, a gente vai ficar de olho no horário aqui, porque o Instagram corta a gente. Vamos embora, porra, Eu legal. vou para um momento que eu gosto de fazer aqui os convidados, que eu chamo de direto ao ponto, Vamos embora. tá? Para você responder assim, realmente indo direto ao ponto. Seu principal defeito? Principal defeito? Cara, eu sou meio neurótico. Eu sou meio. Eu acho que isso. Eu tô, às vezes, no banheiro, eu ponho um negócio e tal, eu escrevo minha meta de batom, a Adriana fica pé da vida no banheiro. Minhas metas de batom, eu mudo as coisas e tal, enfim, eu sou meio neurótico. Tá? O seu principal arrependimento? Principal arrependimento. Ai, puxa, tudo que eu. O principal arrependimento.
de não ter ido mais na Disney. Tô brincando. Principal arrependimento. É uma coisa que você fez e se arrependeu, porque do que você não fez, eu acho que não tem arrependimento, né? Você Ah, às faz. vezes, assim, às vezes entrar no. Eu sou muito impulsivo, às vezes, né? Às vezes eu tenho que respirar um pouco para para falar. E às vezes, quando eu era ainda um líder muito novo. Você lembra, eu tinha 21 anos, eu tinha 1.200 pessoas na spread embaixo de mim. Então, eu acho que eu fui um líder muito. Às vezes eu tinha impulsos dava feedbacks muito duros para as pessoas. Eu acho que esse é o meu arrependimento. Legal. E quando você olha no espelho, você vê? Ah, vejo um cara que conseguiu conquistar algumas coisinhas assim, né? Vejo um cara diferente, um cara que leva alegria, um cara que imita todo mundo, um cara que perde o amigo, mas não perde a piada. Ah, eu vejo um cara engraçado, um cara que precisa se melhorar muito como pessoa, enfim, precisa buscar muita humildade, precisa Muito melhorar legal. muito em todos os sentidos, né? Agora, meus pais são. Dá tudo, né? Minha mãe foi minha referência, né? Meu pai, pô, até me emociono, né? Muito bom. É assim, é muito legal que é o equilíbrio, né? Que minha mãe foi o porrete no bom sentido, né? Que me levou para o lado empreendedor. Tinha mó barato. Minha mãe era um grande assim, a gestora tinha meta. Ela falava, faz X salgadinho, faz X coxinha e pode brincar. Já o meu pai já era todo. Ele não tinha o carinho, mas ele dava porrada assim na forma de vem aqui, tô aqui. Não, filho, conciliador. Era do meio, né? Então o que acontece? Eu, no inconsciente, eu tinha que chamar atenção, né? Porque o caçula é o puxa-saco. Aí meus irmãos vão brigar, né? O caçula é o puxa-saco da mãe e a mais velha é do pai. Aí eu ficava do meio. Então, de uma certa forma, isso me deu uma competição. Fui o único que saí também de casa cedo, vim para São Paulo. Um beijão para minha prima Denise também, que eu não vim com malicuia, não tinha nada, trabalhava, né? Era cooperado, de fretado. E É aí minha aquele mãe, conciliador, já nasceu lá atrás, né, mano? pô, mó barato, muito bom. E, os, Não, mas e não, eu, tadinho não, viu, Edu? Não tenho pena de mim, não. Tenho pena de ó, ninguém, não. Muito pelo a contrário. Adriana, agora presta atenção, a Adriana tá ativa aqui, hein? Meu É. casamento me deu, não pode ser a filha. Acho que a Adriana às vezes me traz pra terra, né? Sou muito louco, né? Então, às vezes ela me calma, me dá ponderação. É que às vezes até a ponderação demais, né, Ale? Capricórnio é complicado, né? Para levantar uma pena é um esforço enorme, né? Ainda mais com um pisciano sonhador. Mas é Aí já é bom, o é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E para a gente fechar aqui, o meu trabalho. Ah, meu trabalho é levar alegria, levar a mudança, empoderar as pessoas. Meu trabalho é levar as pessoas numa outra vibração, fazer as pessoas prosperar, criar reflexão, criar provocação, fazer elas pensarem diferente, entendeu? Eu que vim de Santos, puta, dar oportunidade para as pessoas pensarem diferente, né? Entendeu? É você provocar. Tem um amigo meu, grande amigo, que é VP da Umint, o Ferraz, ele falava: eu sou pago para criar confusão, para criar desconforto. Que eu acho que é um pouco isso, né? Mas meu trabalho é tudo hoje. Eu fico aqui nessa quarentena fazendo uma reflexão, né, de como a gente pode ser mais produtivo, né? Muito bom, senhor Marra. Muito Puta, legal foi falar com ótimo. você, viu? Muito bom, Ale. Gostei dessa Super brincadeira aí. feliz, super feliz aí do papo. Tomara ter te inspirado para fazer outras aí, ó. Pode começar a fazer esse negócio. Todo mundo tem. Pô, Eu tenho vambora. certeza, todo mundo aqui espera e gostaria de te ouvir mais, de saber mais as tuas percepções, que você divida mais coisas aí com a gente nas redes sociais. Aproveita essa Vamos. quarentena para fazer isso com a gente. E gratidão, viu? Gratidão aí por esse momento, por esse Vambora. seu tempo. Puxa, eu que E agradeço. Foi demais, foi muito bom, foi produtivo. E aí, se você quiser umas mais técnicas de prospecção, vendas, puta, a gente pode participar mesmo e agregar. Eu acho que hoje a gente tem que colaborar, compartilhar, né? Conteúdo. deixa a mensagem final para todo mundo que está te vendo aí, para dar um tchau, porque tá todo mundo. Ninguém Oi? sai da live aqui, ó.
É, a Dá galera um... tá, pô, brigadão, pessoal, ó, 60 pessoas, gratidão aí, todo mundo. Muito legal. Valeu mesmo. Feriado pra quem, né? Né? Todo dia tá feriado agora. Então Poxa, tá bom, legal, meu Ale, é querido. isso aí. Ó, tá essa live lá no IGTV. Aí quem quiser pode ter acesso, pode compartilhar, pode, né, reverberar essa energia boa, essa good vibe. E eu sou suspeita para falar, né? Te acho um super profissional, um super pai, um super marido, um super amigo, um super ser humano aí especial. A gente fica tempos longe, mas não deixa a gente não deixa de se conectar, né? A gente se Poxa, encontra até pelos amigos em comum. é verdade. Poxa, que legal. Eu que agradeço, Ale. Mais uma Então, vez aí me provocar nesse feriado e vamos embora compartilhar coisa boa aí. É isso aí. tamo junto, tamo Muito junto. obrigado. Um beijo, Eloy. Beijo. Tchau, amei. Tchau pra todo mundo, Tchau. gente. Até a Um próxima. beijo. Amanhã tem. Obrigado por todo mundo aí compartilhar. E o Edu tá Tchau. falando do meu topete aí. Ah, o povo adora viu, te zoar, ó. Você vai. É, Tinha que ler todas elas de novo. é. Pô, mas Beijo, obrigado, viu, gente. Ale? Um beijão. Tchau. Tchau.